Salve! Bem-vindos de volta ao Quarkus no Code Show. Vamos continuar o projeto da nossa pizzaria. Então, como sempre, a gente vai começar abrindo o nosso ambiente de desenvolvimento. O projeto está aqui no GitHub, em codeshow/qpizza, e a gente pode já inicializar aqui ou o Gitpod, ou, se você preferir, baixar o seu ambiente local. Como você preferir, eu vou usar sempre o Gitpod para que todo mundo possa ter a mesma experiência. Então, qualquer um que subir o mesmo Gitpod já vai ter as mesmas ferramentas, as mesmas configurações, então eu acho que facilita. Vou colocar aqui no começo da URL gitpod.io/cerquilha e o endereço do repositório e pronto. Ele já vai iniciar o meu ambiente de desenvolvimento. Eu já estou conectado aqui, identificado com a minha conta do GitHub. Vou criar aqui esta configuração. Vou colocar aqui o VS Code no navegador, que eu acho que vai ser mais fácil no começo. Depois a gente pode abrir no desktop com outras ferramentas, a URL e o tamanho da máquina. Eu vou colocar aqui uma máquina large, que a gente vai ter que esperar um pouco menos. E armazenar essas mudanças para a próxima vez. Então, aí está o nosso ambiente de desenvolvimento que a gente configurou no primeiro vídeo. Então pronto, está aí inicializado o nosso Gitpod. Nos próximos vídeos eu já vou partir daqui, uma vez que vocês já entenderam como a gente inicializa o Gitpod. Então, aqui eu posso entrar no diretório do nosso projeto, que é o qpizza API, e com o comando quarkus dev, inicializar o ambiente de desenvolvimento. Então, com isso, ele vai inicializar o código que a gente criou no projeto inicial. A gente não fez nenhuma modificação nesse código ainda, ele está bem o que foi gerado. Então aqui apenas esse greeting resource e aqui em resources metainf index.html esse índice. Então esses são os dois recursos que são criados para a gente ter como base para criar os nossos próprios. Então aqui a gente pode colocar um outro HTML template, uma outra aplicação, se a gente quiser. E aqui nesse greeting resource, a parte dinâmica. Então o index.html, a parte estática. E não só o HTML, JavaScript, CSS, o que você quiser colocar de recursos estáticos nessa pasta metainf resources. E o greeting resource é a nossa parte dinâmica, que a gente pode computar requisições, consultar o banco, processar um código Java. Então, eu vou colocar a porta aqui. E na configuração aqui das portas do Gitpod, ele já me lista aqui os endereços, e eu tenho um endereço HTTPS direto para essa porta, que facilita o desenvolvimento. A 5005 é a do debugger, a 8080 é a da aplicação. Então aí temos a página inicial da aplicação. Por enquanto ainda está uma página template padrão do Quarkus. Vamos colocar algo mais parecido com o nosso ambiente, com o que a gente quer fazer. Então a minha sugestão é a gente pegar um template de um site de pizza. Então eu peguei aqui, achei esse aqui na web, um template livre, Bootstrap 4, HTML5 e tal, só para a gente usar de exemplo, só para a gente brincar. Então vou colocar aqui, baixar esse template, que é open source, que tem direito de uso, e ele vai baixar aqui no meu ambiente local, e eu posso subir esse mesmo arquivo direto aqui para o meu Gitpod. Então aqui no meu qpizza API resources, metainf resources, eu vou fazer o upload desse diretório da pizza, do template da pizza, que eu já tenho descompactado aqui. Ou então pegar o zip, que é mais fácil, e eu descompacto ele lá. Então, feito o upload do arquivo, eu vou descompactar. Abrir um outro terminal aqui.
o diretório dele. E com o comando unzip pizza phpages, a gente tem o diretório lá. Então, basta eu mover todo mundo um diretório para trás, que eu consigo ter esse layout. Então, mv pizza phpages, asterisco, para cá. Então ele já pegou aquele index.html, né, todo. Vou abrir aqui maior para a gente ver, com todo o código daquele template. Então, eu não vou mexer no front-end agora, só para mostrar para vocês a estrutura do projeto, onde ficam os arquivos estáticos e como eles são servidos, e os dinâmicos. Então, vamos ver se tudo funcionou aqui no nosso QPizza. Se eu der um refresh, né, nessa aplicação, então tá aí o layout inicial da nossa pizzaria, né? Bem bonitinho, com as informações, o menu, né, serviços, about, tem bastante estrutura aí para a gente brincar, né? Então, não, como eu disse, não é o objetivo agora editar esse front-end, depois a gente mexe com essa parte, até porque esse módulo, a intenção é ele ser um módulo de API, eu nem vou colocar o front-end inteiro aqui, depois a gente vai levar isso para outro lugar, né? Quando a gente for evoluindo o projeto, a gente vai ver que fica um pouco difícil trabalhar o back-end e o front-end no mesmo projeto, vai chegar uma hora que vai ser melhor separar. Mas, para um projeto inicial, para começar, para mostrar para vocês como você pode, de uma maneira simples, ter o seu website com Quarkus, tá aí na mão. E da mesma maneira que eu peguei aqui um template pronto, você pode ou gerar o seu, usar o ChatGPT ou várias outras ferramentas aí online de AI que podem ajudar a criar templates HTML, né, da maneira que você preferir. E aí, tendo o HTML, tendo os recursos estáticos, agora vamos ver como que a gente poderia fazer uma requisição dinâmica, né? Como que a gente pode lidar aqui com esse greeting resource. Então, esse método, que vai ser chamado aqui, quando eu receber o get em /hello, aqui ele está retornando uma string apenas, mas ele poderia consultar o banco de dados, retornar outros valores, fazer várias outras configurações. Eu já vou começar a estruturar um pouco melhor esse projeto. Em primeiro lugar, né, vamos ver qual é o recurso que a gente quer, né, por onde a gente quer começar. Então, eu acredito que a gente está colocando as informações da empresa ali no ar, a gente vai precisar de um info, né, de algum endpoint para nos dar essas informações, e um outro para dar o catálogo de pizzas, né, o menu em si. Então, vamos começar criando esses recursos, né? Então, por exemplo, eu teria aqui um info resource e um menu resource. Alguma coisa desta natureza. Okay? E aqui eu vou simplesmente copiar essas anotações imports, que a gente com certeza vai precisar da mesma maneira. Então isso só vai dizer qual é o endereço em que cada um desses recursos vai responder. Então esse aqui eu vou colocar em /menu, esse aqui eu vou colocar em /info, e esse aqui eu vou deixar em /hello, certo? E aí a gente vai colocar aqui no info resource um método igual esse aqui do greeting resource, e colocando algum retorno de informação. Mas para isso, a gente provavelmente vai querer colocar
essa informação em JSON, né, em formato JSON. E aí a gente vai precisar de uma biblioteca para processar esse formato JSON. Então, no caso do Quarkus, se a gente procurar Quarkus JSON, a gente vai receber mais informações de como criar esses serviços, e a gente tem esse plugin, né, essa extensão do Jackson. O Jackson é uma biblioteca muito popular no Java para gerar JSON e outros formatos. Então, o Jackson vale a pena dar uma olhada. Ele pode ser serialização de JSON e vários outros XML e vários outros formatos de maneira muito eficiente. Então, vamos começar com com esse projeto. Vou colocar aqui essa extensão. Então, vou copiar esse nome. O Quarkus não preciso, eu posso omitir. E no diretório da aplicação, então, vou criar aqui um outro terminal para a gente adicionar essa extensão. Então está aí o comando Quarkus add REST-easy reactive Jackson, vai adicionar a extensão no nosso projeto. Isso só vai adicionar aqui no pom.xml, no final aqui das dependências, a dependência do Jackson. E aí, sempre que altera o pom.xml, é uma boa ideia atualizar o projeto. Então, reload project. E agora, eu posso colocar aqui, ao invés de texto plano, o tipo application JSON. E aí, por exemplo, ao invés de uma string, uma outra estrutura de dados. Aqui, para começar, eu vou usar um map de string para string, mostrando que eu posso serializar essa estrutura de dados, e é uma maneira muito conveniente para vários métodos onde você às vezes não quer criar um tipo ali para isso. Vou chamar de getInfo e colocar aqui esse objeto. Então agora, se eu acessar esse site, né, esse endpoint em /info, eu tenho esse map com a chave info e o valor olá que é pizza. E da mesma maneira, aqui no menu resource, eu poderia ter um objeto chamado menu. Então vamos criar uma nova classe e colocar aqui alguma propriedade, por exemplo, string título, e só isso por enquanto, e aquele método get. Esse método get é importante porque o Jackson usa ele para obter o valor da variável. E é isso que vai dizer para ele que esse é um método público que deve ser incluído na saída do JSON. E aí então, aqui no menu Resource, eu vou colocar um método da mesma maneira que eu fiz aqui no InfoResource, também retornando um JSON, só que agora retornando esse tipo que a gente acabou de criar. Então, vou chamar ele de getMenu. Ao invés de um map, ele vai retornar um menu. Então, um novo menu. E eu vou colocar aqui um inicializador estático, dizendo que esse title dele vai ser Olá Pizzas. Que pizzas? E
ele vai retornar justamente este objeto, menu. Okay? Então, dessa maneira, a gente pode também estimular esse endpoint /menu e ver se o nosso objeto foi serializado corretamente. Então, da mesma maneira que eu serializei o map, o Jackson também consegue serializar um objeto, né? Então, muito útil para colocar os objetos da sua aplicação. Agora, por fim, eu só quero colocar esses mesmos recursos num caminho comum. Para isso, eu vou abrir aqui a configuração do Quarkus no Application Properties, colocar aqui o caminho da API. Para não ter que lembrar essas propriedades de cor, a gente pode visitar o Quarkus All Config. Tem uma página com todas essas propriedades de configuração. Uma delas vai ser o caminho da API. Então, vou procurar aqui, eu acredito que alguma coisa como API Path, alguma coisa relacionada com Path. Opa! Então, aqui está a propriedade Quarkus REST-Easy Reactive Path, é a propriedade aonde o REST-Easy Reactive, que é a biblioteca que a gente está usando para REST, vai adicionar como base. Então, vou colocar aqui que todo mundo estar dentro de /API. Então, eu acredito que com isso, essa URL aqui, ao invés de /menu, ela vai responder em /API /menu. Ok? E da mesma maneira, /API /info. Ok? Então aí a gente tem como criar recursos dinâmicos e recursos estáticos usando Java e o Quarkus. Para mais informações sobre essa API, né, essa maneira de definir resources, essa API é a Jakarta RS, o antigo JAX RS. Então, busquem por JAX RS, vocês vão ter muita informação. Eu recomendo bastante o do Baodung, é sempre um excelente recurso. E é isso, no próximo a gente continua melhorando a nossa aplicação. Não deixe de comentar o que você gostaria de ver. E até lá!